compartilhar minha tela. Tá um frio hoje, né? Friozinho gostoso. Bom, eu fiquei de corrigir os exercícios do filme, né, com vocês. Então, vamos fazer isso e depois a gente parte para o conteúdo de hoje, tá? Vocês já tiveram aí 2 semanas para fazer as atividades do filme. Acho que quem ia fazer já fez, então, né? Vamos corrigir. Então, vocês estão enxergando minha tela, né? Se não estiverem enxergando, por favor, me avisem, tá? Mas é para vocês estarem enxergando sim. Através do sistema compar. Então, o que era para vocês fazerem, né? Assistir o filme indicado e responder as questões. Então, quem respondesse na primeira semana valia 700 pontos, quem respondesse na segunda semana já não valia a nota cheia, tá? Valia menos. Deixei os 2 links aqui, então vocês tinham a opção de ver o filme dublado ou legendado, de acordo com a preferência pessoal, ok? Então, bom, através do sistema comparado de saúde, é possível conhecer as características dos sistemas de saúde em outros países, assim como seu desempenho. Sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos, assinale a alternativa incorreta. Então, bom, é considerado um sistema plural com grande participação de instituições privadas. Tá certo, né? Então, tem muita instituição privada, então tá certo. A maioria da população americana obtém assistência em saúde por meio dos seguros privados, ou seja, planos de saúde. Isso está certo também, então não é essa que é incorreta. Devido ao alto custo da assistência médica, há baixa cobertura e baixa qualidade nos serviços. Sim, né? Então vocês viram isso lá no filme, né? Uma série de doenças, os planos de saúde não cobria essas doenças, principalmente as doenças crônicas, né? Então, câncer. Acho que vocês conseguiram verificar isso lá no filme. O Estado é regulador, financiador e prestador dos serviços de saúde. Não, né, gente? O Estado, ele não atua dessa forma lá nos Estados Unidos, ok? Então, essa daqui é incorreta. Ele não faz essa regulação dos planos de saúde. Ele também não tem o costume de prestar os serviços de saúde. Então, essa daqui é a incorreta. Os planos de saúde nem sempre cobrem todas as necessidades de seus contratantes. Essa daqui tá certa, né? Então, a gente viu que nem sempre cobria, às vezes as pessoas tinham que pagar por fora, né? A gente viu questão de gente falindo porque o plano de saúde não cobriu, teve que vender a casa para pagar os gastos com saúde. A gente viu várias situações bem tensas, né? Bem desagradáveis, ok? Alguém quer comentar alguma coisa ou passo para a próxima? Ok. Então, com sono ainda, né? Tem a Marilene não pode falar, que está no ônibus. Acho que os demais, se alguém quiser comentar, pode comentar. Tá bom, gente? Próximo. Das situações apresentadas no filme a respeito do sistema de saúde nos Estados Unidos, qual mais te impressionou? Vamos ver as respostas que vocês deram.
Um senhor de idade, 79 anos, trabalha, pois consegue, através do seu emprego, remédios gratuitos para ele e sua esposa. Mesmo sendo segurado, não consegue cobrir seus gastos com os remédios. A causa dele ainda trabalhar. É verdade, esse senhor de idade, né? Ele trabalhava, apesar dessa alta idade, para tentar cobrir os gastos com os remédios. Uma mulher que sofreu acidente foi levada para um hospital, logo depois recebeu uma conta de seu plano de saúde que dizia que o transporte da ambulância não foi cobrado porque não foi pré-aprovado. Sim, né, gente? É uma emergência. Como que o transporte vai ser pré-aprovado? E aí ela teve que pagar isso por fora, o plano de saúde não cobriu. Uma mãe foi solicitar um plano de saúde para seu filho, porém foi negado por conta dele ser muito magro. Então, gente, tem cada situação que a gente viu aí, né, a respeito do sistema de saúde, bem complicado. Aqui, ó, onde uma menina precisou de tratamento, o plano de saúde iria cobrir os gastos, mas na verdade eles procuraram a ficha e descobriram que, mesmo antes dela solicitar o plano, ela teve uma doença pré-existente de fungos e eles negaram os custos, fazendo com que ela pagasse o valor mesmo sem condições. Então é bem complicado, né? Nos Estados Unidos tem várias situações bem complicadas aí. Ok, vamos para a próxima. Através do sistema comparado de saúde, é possível conhecer as características dos sistemas de saúde em outros países, assim como seu desempenho. Sobre o sistema de saúde do Canadá, assinale a alternativa incorreta. Há um sistema nacional de saúde financiado, em sua maioria, pelo setor público. Tá certo, né, gente? Então, não é incorreta. A gestão dos serviços respeita os princípios da universalização, gestão pública e integralidade. Tá certo também, tá? Similar aqui com o Brasil, né? A assistência à saúde é prestada por servidores privados, com diferentes modalidades de contratos. Tá certo também, tá? Lá existem muitas parcerias entre o Estado e o setor privado. Então, o Estado contrata, né, esse setor privado para prestar assistência à saúde e tudo funciona. Os hospitais e serviços de saúde devem seguir padrões estabelecidos pela federação para garantir homogeneidade nas normas, provisão de recursos e de serviços. Então, aqui tá certo também, né? Precisa ter essa homogeneidade aí para tudo ser parecido, né? Para ter uma justiça. E, por último, o sistema de saúde tem cobertura, inclusive, para tratamentos não essenciais, como cirurgia estética, hotelaria, prótese, home care, entre outros. Aqui, gente, incorreta essa, tá? Por que é incorreta? Não entra hotelaria, tá? Próteses estéticas sem uma necessidade comprovada, também não, tá? Então, é por isso que o 5 está incorreto, ok? 6. Qual a sua opinião sobre o sistema de saúde do Canadá? Comente sobre isso. Faça uma comparação desse sistema com o SUS. Vamos ver o que vocês responderam. Essa questão é a 6.
Minha opinião sobre o sistema canadense é que achei extremamente parecido com o nosso sistema de saúde. Tem o princípio da universalidade, integralidade, todo e qualquer cidadão tem garantido sua atenção à saúde, todos têm direito ao serviço de saúde, atende a todos sem cobrar um centavo do paciente, cada paciente necessita de um atendimento, atenção integral e possui. Muito bom, né? Tá certinho. É um sistema que funciona muito bem, as pessoas têm bom atendimento, não tem cobrança em cima disso, o sistema é quase perfeito, ainda tem seus atrasos e alguns problemas, mas em comparação com os outros é um excelente sistema. As marcações com especialistas aqui demoram 3 meses, mais e até alguns anos no Canadá. Isso é mais rápido, sim, isso é mais rápido lá, né? Pelo menos é o que mostrou o filme, né? A gente não tá lá para ver no dia a dia, mas o filme mostrou isso, tá? Mas é isso mesmo, gente. Nesse caminho aqui. Próxima. Através do sistema comparado de saúde, é possível conhecer as características dos sistemas de saúde em outros países, assim como seu desempenho. Sobre o sistema dos países europeus, assinale a alternativa incorreta. No sistema de saúde francês, o Estado exerce papel regulador, gerenciando as relações entre os médicos, pacientes e instituições financeiras. Aqui tá certo, né, gente? O Estado tem aí a sua mãozinha, não deixando ser um oba-oba lá dos planos de saúde. Na Inglaterra, o Serviço Nacional do Reino Unido, conhecido como NHS, é um sistema modelo de socialização na saúde universal. Tá certo também, a gente viu o NHS, né? E na Inglaterra também existe a saúde universal, assim como aqui no Brasil. Na Inglaterra, praticamente todos os hospitais são privados. Não, ao contrário. Na Inglaterra, praticamente todos são públicos, tá? Por isso que aqui é a incorreta, ok? Próximo. Na Inglaterra existe oferta de reembolso referente ao transporte para acesso ao centro de saúde em caso de necessidade. A gente até viu isso lá no filme, né? Que a pessoa pegava lá o dinheiro para voltar para casa se precisasse do transporte, certinho. Na França, em caso de necessidade, os pacientes recebem atendimento médico em seus domicílios, sem pagar nada por isso. Também estava abordando isso no filme, né? Lembra que a gente viu o médico que foi na casa do paciente, até aplicou injeção no paciente, ok? Então tá certinho, tá? A que estava errada era a terceira, a C. Oitavo, considerando os modelos dos sistemas adotados entre os países analisados na aula e no filme, assinale os países que possuem similaridade com o brasileiro. Então, gente, aqui, ó, Estados Unidos já mata, né? Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil, tá? Então já não é. Canadá e Cuba. Canadá, ok, é bem parecido. Cuba, a diferença com o Brasil é que não tem, Cuba não tem nada privado, né? Aqui no Brasil a gente tem um misto de sistema privado. Cuba não tem, tá? É só público, por isso que tá errado. Chile e Estados Unidos. Chile a gente viu na aula, né? Também é diferente. E Estados Unidos não tem nada a ver. Que também não, a gente já elimina só pelos Estados Unidos. E aqui é a alternativa certa, Inglaterra e Canadá, tá? Os dois são parecidos com o Brasil, ok? Os dois têm a universalidade, então os dois são bem parecidos. E, por último, em qual país a população parece sofrer mais devido ao seu sistema de saúde existente? Justifique sua resposta. Vamos ver o que vocês responderam.
que os Estados Unidos, quem não tem um plano não é atendido. Hoje, isso já melhorou um pouco, tá, gente? Quem não tem dinheiro mesmo, né, existe uma cobertura. O último presidente, o Obama, ele melhorou um pouquinho nesse sentido, tá? Então, as pessoas realmente que não têm condições têm um certo cuidado em saúde. Okay? Então, isso deu uma melhoradinha. Nem todo cidadão tem condição de pagar um plano. Os Estados Unidos têm foco como lucro, exatamente. Se o paciente tem uma doença pré-existente, o plano de saúde é negado, tá certo. Uma frase que me marcou no filme foi: quanto mais um médico recusar um paciente, mais ele pode ganhar um bônus em cima disso. Chocante isso, né, gente? Estados Unidos, pois lá é um sistema corrupto, os planos de saúde não ajudam seus clientes, muitos sofrem com a forma do plano de saúde agir e alguns acabam até morrendo. Verdade, a gente viu, né? Umas pessoas morreram de câncer, teve a menininha que morreu porque não foi atendida no hospital. A população dos Estados Unidos aparenta sofrer muito mais. Os motivos que levam a tal sofrimento são falta de sistema gratuito e universal, taxas de pagamento extremamente altas, que levam em consideração as pessoas que não levam em consideração as pessoas que não têm condições de pagar, rigidez do acesso ao plano de saúde particular, aqueles que possuem acesso aos planos de saúde não têm a garantia de que suas necessidades serão atendidas por muitos procedimentos, pois muitos procedimentos não são autorizados. Tudo isso, verdade, né, gente? Então, acho que todo mundo falou dos Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Acho que todo mundo falou dos Estados Unidos, tá? Alguém quer comentar, gente? Alguma coisa sobre o filme? O que vocês acharam? Alguém já tinha visto? Eu nunca tinha visto, chorei horrores. Foi bem interessante, né? Chorou, Heloísa? É chocante, Chorei. né? Letícia, o que você achou? O que você estava falando? Que foi bem interessante. É interessante, né? Faz a gente vê... faz a gente dar mais valor no SUS, né? Exatamente, né? É um bom ponto para a gente dar mais valor. A gente está muito acostumado a ver nos nossos jornais, né? Os problemas, né, do SUS. Então, a gente acaba vendo no jornal local as pessoas esperando em fila e tal, e aí a gente acaba tendo uma ideia muito negativa e não sabe como é a realidade dos outros países, né? Então, eu nunca imaginei que lá fosse assim também, nos Estados Unidos. Nunca imaginei. Eu sabia, né, que tem um custo e tal, para você ir para o hospital e tudo mais. Mas que era daquela forma ali, naquela visão, nunca imaginei. É bem complicado mesmo. Hoje eu acredito que esteja um pouco melhor, né? Que eu comentei com vocês essa questão que o Obama ele tentou melhorar isso, mas ainda é complicado. Mas eu gostei muito, Carol. Achei muito legal o filme. Muito interessante o que você fez. Achei muito legal mesmo. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Eu também gosto muito desse filme, tá? Assisti de novo aqui, eu já tinha assistido e assisti de novo para passar para vocês. Eu gosto bastante. É bom para a gente enxergar essa realidade. Bom, gente, então praticamente, né, só temos mais 2 aulas, certo? Hoje, né? Hoje a gente vai ter a sessão 2, tá? Da unidade 4, ok? Hoje é dia 27. Aí no dia 3 eu concluo a unidade 4, tá, gente?
vou dar 2 sessões aqui no dia 3 de junho. No dia 10 de junho, a gente já vai ter concluído o resultado. Aí eu fico por conta de tirar dúvidas de vocês, tá? E no dia 17, a gente tem a nossa prova, tá bom? A nossa prova aqui. Dia 10, Carol, vai dar tipo um resumão assim pra gente dar uma estudada, é isso? Mais ou menos? No dia 3, eu vou concluir e vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Aí no dia 10 eu estava pensando em corrigir essas atividades, tá? Pensei em fazer isso. Ah, sim. Tá? E daí, se vocês tiverem alguma ou mais dúvidas, assim, a gente corrige. Posso pensar em fazer uma revisão também, tá? Se der tempo, posso pensar em fazer uma revisão, sim. Tá, legal. Ok? E daí, dia 17, a gente tem nossa prova. E aí, férias. Bom, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, na aula passada, né, coloquei aqui os sistemas de saúde no mundo, só para lembrar de corrigir o exercício, mas já fiz isso, tá? Planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde. Então, a gente viu isso, né, o planejamento de saúde no SUS. Hoje, então, a gente está na seção 2 da unidade 4, que é utilização do planejamento na programação de saúde. Ok? Então, gente, os objetivos da aula de hoje é estudar sobre a diferença entre um plano e planejamento, estudar o conceito e formulação do plano de saúde, o conceito e formulação de programação anual de saúde, relatório anual de gestão e implementação do processo de monitoramento e avaliação. Então, só para a gente começar aqui, né, vamos diferenciar o plano e planejamento. Quando eu estou falando de planejamento, eu estou falando de uma metodologia que a gente emprega na gestão, e essa metodologia vai buscar promover mudanças, aperfeiçoar o desempenho do sistema de saúde, né? Então, quando eu falo de planejar, eu estou falando que eu vou fazer o quê? Eu vou definir as prioridades, reunir os recursos que eu vou precisar utilizar e os esforços em favor do objetivo que eu estabeleci coletivamente, né? Então, o planejamento ele vai ser um processo e ele vai depender de eu conhecer a situação atual, né, da saúde das pessoas, ok? E do sistema, e aí eu vou definir qual o resultado que eu pretendo chegar, e esse plano vai servir para isso, né? Já esse planejamento vai servir para isso. Já o plano, ele é um resultado do processo de análise, né? Então, eu vou fazer um plano a partir do planejamento. O plano é construído a partir do planejamento. Ele vai ser um resultado do processo de análise de acordos. Ele vai documentar, né, as conclusões dos acordos. Ele vai apontar os objetivos gerais e estratégicos. Ele vai apontar ali também quais são as estratégias para alcançar as metas, né? E os objetivos, tá? Então, bom, o planejamento eu estou sempre fazendo e o plano é algo ali, é um resultado do planejamento. Algumas vezes eu vou precisar atualizar esse plano, né? Revisar de acordo com os resultados. Ok? Então, a diferença aí de plano e planejamento. Para o planejamento, eu utilizo alguns instrumentos, né, que vão ser úteis para eu fazer esse planejamento.
Então, a gente tem o plano de saúde, a programação anual e o relatório de gestão anual. Bom, vamos lá. Então, gente, a gente tem aqui, né, 3 conceitos: plano de saúde. Não confundam plano de saúde com o sistema privado de saúde, tá? Tem nada a ver. Que é o plano que é construído a partir do planejamento, tá? Então, bom, a gente tem 3 conceitos: o plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês e eu quero que vocês tentem retirar as seguintes informações desse vídeo. O que são esses 3 conceitos? O que é o plano de saúde? O que é a programação anual de saúde? E o que é o relatório anual de gestão? Então, podem anotar isso aí no caderno de vocês, para vocês observarem principalmente isso no filme, tá? O que essas 3 coisinhas devem abordar e como, caso tenha etapas, né? Vamos prestar atenção nessas etapas, ok? Quando que eles devem ser formulados, a cada ano ou a cada 4 anos. Observa isso, tá bom? Vê se tem essa informação no vídeo, se tiver, vocês anotem. E a outra questão é se existe relação entre o plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão. Caso exista, qual a relação? E pedir para vocês justificarem a relação existente entre eles, ok? Então, bom, isso daqui que vocês têm que ver se tem a resposta no vídeo. Se tiver, anota aí para a gente discutir em seguida. Ok, gente? Sem dúvidas quanto a isso? Todo mundo anotou? Posso passar o vídeo? Estão anotando? Estou anotando, professora. Está anotando? Tá, vou aguardar um pouquinho. Anotei. Obrigada. Tô? Ok. Vamos lá para o vídeo. Anualmente. Bom. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado há 25 anos com a proposta de ofertar atendimento público, gratuito e universal à população. Mas como administrar os recursos e gerenciar este sistema para atingir a meta de saúde para todos? Nosso convidado é o secretário adjunto de Saúde do Estado, Francisco Tavares. Francisco, SUS, Sistema Único de Saúde, é um tema que gera muita polêmica, muita discussão, né, em face até das próprias redes que a gente estava falando assistencial. Quais devem ser os instrumentos do gerenciamento do SUS? É importante ressaltar que, apesar de tudo que ainda temos que avançar no aspecto assistencial, né, nas redes de atenção, eu diria que o assunto do momento que a gente tem feito discussões, tem procurado reforçar, é a gestão. Hoje nós já temos alguma maturidade em relação ao que nós queremos do ponto de vista assistencial. As redes já são um discurso consolidado para todo o país. E se não estão implantadas de tudo, estamos avançando nesse processo de implantação. Mas não se faz atenção à saúde em redes sem termos um modelo de gestão que dê suporte a isso. E a gestão do SUS é muito complexa, é muito desafiadora. Por quê? Primeiro porque nós temos os 3 entes, né, o governo federal, estados e municípios, atuando em prol de uma mesma população. Então nós temos que criar mecanismos de articulação, já que cada um desses atores, eles são autônomos em suas decisões.
Como fazer, então, que eles se articulem para potencializar os benefícios para a população? Aí nós começamos a falar um pouquinho dos instrumentos. Né? O pacto, feito em 2006, né, que é uma nova proposta de organização de sistema, ele trouxe avanços importantes em relação aos instrumentos gerenciais. Desde a instituição do SUS, a Lei 8080, a Lei 8.142, nós temos a proposta do plano de saúde e do relatório de gestão. O plano como um instrumento que é construído com a participação da sociedade para poder fechar aquilo que são as grandes diretrizes para o sistema funcionar, prioridades, né? E o relatório de gestão como um instrumento de prestação de contas. O pacto veio reforçar esses instrumentos, trouxe um terceiro instrumento, que é a Programação Anual de Saúde, que é um detalhamento mais a miúde do plano de saúde, né? E esses três instrumentos colocados, eles passam a ter uma importância fundamental para que o sistema funcione. Eu gosto muito de falar que, não como instrumentos, produtos, porque como produtos a gente pode fazer um plano, fazer uma programação, fazer um relatório de gestão, aprovar no Conselho de Saúde, né, que é... por isso mesmo. Colocar na gaveta. Tudo na teoria. Colocar na gaveta. A gente precisa falar de prática, né? Processo de planejamento é uma coisa que se interliga com o funcionamento do sistema, que retroalimenta esse funcionamento. E aí eu comentei agora há pouco do Conselho de Saúde, é até bom a gente esclarecer, né? Entre as obrigações básicas da gestão do SUS para todo gestor municipal, é importante, né, já que nós estamos falando com os prefeitos, secretários municipais de saúde, que eles tenham a compreensão que hoje todo município precisa ter um fundo de saúde, que é onde os recursos são movimentados, precisa ter um conselho de saúde funcionando. Vamos abrir um parêntese aqui. Isso. Lei 8.142 fala da participação social no SUS. Os dois mecanismos, desde a origem de participação social, são as conferências de saúde, né, que são feitas de modo a identificar da sociedade as demandas, as prioridades, e os conselhos de saúde. Esses últimos tendo que ter uma atuação, um funcionamento regular, reuniões ordinárias mensais, tendo uma composição de 50% de representação dos usuários, dos cidadãos, 25% de representação dos trabalhadores e 25% de representação dos gestores e prestadores de serviços de saúde. Esses trabalhadores são trabalhadores do SUS. Do SUS. Isso. Claro que tudo isso a partir ou através de instituições representativas. Né? Vou dar um exemplo aqui. A Central Única dos Trabalhadores é uma instituição representativa dos trabalhadores. Então, cada município tem que instituir, por lei, o seu Conselho Municipal de Saúde, com essa composição paritária que nós falamos, 50, 25, 25, e fazer com que esse conselho funcione regularmente. Fazer com que esse conselho funcione regularmente, é importante que a gente esclareça, né? Nós não queremos, até pela proposta do que é o controle social e a participação social, que o conselho seja administrado ou dominado pelo gestor. Ele é um espaço, e a gente tem que ter clareza disso, de avaliação, de crítica para o bom funcionamento do sistema. Levantamento de demandas. Exatamente. O próprio nome diz, secretário, o Conselho Municipal. Ele deve ser formado para que a população, os trabalhadores, os gestores formem conjuntamente as demandas, as necessidades da gestão do SUS naquele município. E acompanhe o processo de implantação dessa. Então, os instrumentos do SUS, quais deles eles precisam ou podem ser aprovados por esse Conselho Municipal de Saúde? Então, vamos voltar. O plano, que é um instrumento que pega essas grandes diretrizes traçadas conjuntamente com o Conselho, com a sociedade, e delineia essas diretrizes para os próximos 4 anos, a partir do 2º ano da gestão até o 1º ano da próxima gestão, é o primeiro instrumento que precisa ser aprovado pelo Conselho. Então, o Plano Municipal de Saúde. Municipal. Ele é quadrienal, né? Ele equivale, do ponto de vista das peças de gestão orçamentária, ao PPA, Plano Plurianual. Né? Então, só para a gente entender, é importante aqui usar o critério de temporalidade. Se os nossos gestores estão no 1º ano de sua gestão, esse é um ano de construção e aprovação no Conselho do Plano Municipal de Saúde, para que ele passe a valer a partir do 2º ano da gestão deles até o 1º ano da próxima gestão. Né? Uma vez aprovado o Plano de Saúde, que é uma peça, digamos, mais estratégica, que traz as diretrizes para o sistema, nós precisamos que esse plano seja materializado anualmente. Bom, eu defini como grandes diretrizes. Vamos pegar uma aqui. Fortalecer a atenção primária. Né? É uma diretriz, está pactuada, a sociedade entendeu que isso é importante. Como que eu vou concretizar isso na prática?
Aí vem a Programação Anual de Saúde, que é um instrumento que tem que harmonizar com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com a LOA, né, com a Lei Orçamentária Anual, falando para instrumentalizar, operacionalizar a diretriz de fortalecer a atenção primária, eu vou ter aqui uma política pública com esse financiamento, com estes responsáveis, e que vai ser implementada assim, assim, assado. Vou construir unidade básica, vou manter equipe de saúde da família, né, falando dessa diretriz especificamente. Também a Programação Anual de Saúde, desde a publicação da Lei 141, em janeiro de 2012, passou a ser passiva de aprovação no Conselho. Então, o Conselho hoje também aprova a Programação Anual de Saúde. Pelo que fala a Lei Complementar 141, que é essa lei de 2012, ela inclusive deve ser aprovada pelo Conselho antes do envio da LDO à respectiva Casa Legislativa. Então, falando com os nossos gestores, né, significa que em meados de abril desse ano, de 2013, por exemplo, né, o ano corrente, nós teríamos que estar aprovando no Conselho a Programação Anual de Saúde do próximo ano. Então, quem ainda não fez, já está na hora. Né? Passando da hora, né? Então, esse é um grande desafio. Realmente é uma mudança de cultura. Mas é uma mudança de cultura importante porque, se a gente está falando de gestão do SUS, de novo, quero insistir, nós não temos que falar de teoria, de instrumentos de gaveta. Nós temos que falar de prática de gestão. Então, qual que é a intenção do legislador ao trazer esse processo com tamanha antecedência? É que a gente construa o orçamento, as peças, né, LDO, lei orçamentária, levando em conta as demandas da população e fazendo com que aquilo que a gente planeja se concretize, seja possível de materializar, já que eu não consigo prometer algo para a população se eu não tiver dinheiro para dar sustentação e fazer com que esse projeto ocorra. Esse é o grande desafio. Eu ia tocar nesse assunto, secretário. Hoje, há uma discussão muito acalorada sobre os recursos investidos pelo município na saúde, né, que ultrapassa o que ele obrigatoriamente deveria investir. Nessa discussão sobre gestão do SUS, a gente pode dizer que falta sim recursos, ou o recurso precisa ser melhor investido e gerenciado pelo gestor? A gente pode dizer as duas coisas, né? São Primeiro, as duas. Vamos reconhecer, não só pelo que é o objeto desse programa, pelo público, mas, de fato, se a gente olhar historicamente a participação de cada ente federado no financiamento do SUS, e se a gente olhar do ponto de vista da receita, nós temos uma coisa em nosso país que é realmente um paradigma a ser superado. Uma forte concentração da receita no ente federal, né? E, com o passar do tempo, o governo federal foi reduzindo a participação dele no financiamento do SUS, descentralizando responsabilidades para os estados e principalmente para os municípios, e os municípios hoje são realmente os mais sobrecarregados com isso. Né? Muitos, até pela questão de escala, né? Pela próprio efeito da municipalização, tem uma condição complicada de sustentabilidade, né? E aí precisam dar conta de manter um sistema de saúde, porque o cidadão está lá na porta deles. Né? Então, realmente, a gente tem que reconhecer o desafio que isso representa para os prefeitos e para os secretários municipais de saúde. Não queremos, de forma alguma, eu, por exemplo, como Estado, virar e falar, olha, se virem. Né? Não é assim. O Estado, ele tem aumentado a participação dele. A Lei Complementar 141 trouxe esse avanço. Então, mesmo os estados que antes não cumpriam o mínimo de 12%, agora estão cumprindo com aquilo que se define como gasto em saúde, porque antes, né, existia uma prática de colocar outras questões como gasto em saúde. Hoje não. Né? Então, nós podemos falar que o Estado de Minas, por exemplo, está cumprindo a sua responsabilidade estabelecida pela Emenda Constitucional 29, cumprindo os 12%. E, digamos que o grande vilão hoje dessa história, né, é o governo federal, porque a Lei Complementar 141, ela não imputou responsabilidades, como se esperava, para o governo federal do ponto de vista de financiamento. Tanto é que nós temos um movimento hoje que, de novo, os prefeitos, secretários municipais são parceiros nossos nesse sentido, que é do Assine Mais Saúde. A EMM é parceira, inclusive, onde são feitas reuniões itinerantes em vários municípios para instruir, mostrar, né, para os gestores, para a população, a importância de assinar o abaixo-assinado que define o investimento do governo federal em saúde. Isso tende a gerar uma lei de iniciativa popular que, só para efeito, para que as pessoas tenham dimensão do que representaria isso do ponto de vista de financiamento, se a gente pegar a lei orçamentária do governo federal desse ano,
nós temos 80 bilhões para a área da saúde, aproximadamente. E representaria, se essa lei já estivesse aprovada, mais 40 bilhões. Então, um aumento de 50%. Geralmente, Minas fica com 10% desses recursos, né? A gente fala que Minas é uma proxy do Brasil e representa mais ou menos 10% dessas fatias. Então, seriam mais 4 bilhões para a saúde. O orçamento do Estado hoje, fonte 10, Tesouro, né, para a saúde, é de 4,2 bilhões. Seria dobrar o que o orçamento do Estado tem hoje. Então, imagina o impacto disso. Agora, respondendo a sua pergunta, não basta aumentar recurso, né? Tem muita situação que a gente percebe nitidamente ainda, a má gestão, o desperdício. E aí temos, de novo, um ponto fundamental para colocar para os prefeitos, principalmente para os secretários municipais de saúde, né, que são gestores do SUS no seu território. É fundamental ter a compreensão que a escala é muito importante para a qualidade e, mais do que isso, para a sustentabilidade do serviço de saúde. Não adianta todo mundo querer colocar um hospital no município, porque isso é inviável do ponto de vista econômico, né? Então a gente tem que ter franqueza em relação a esse assunto e entender que em saúde, por mais que a gente tenha no nosso modelo de federalismo, a independência de cada território municipal, mas em saúde ninguém é uma ilha. Todo mundo depende de todo mundo. Até o maior município do nosso estado, a capital, ela também vai ter dependência em algum momento, ou de outro estado, ou de outro município, enfim. Então é importante termos clareza disso. É importante que cada um se atenha ao nível de complexidade que o município consegue ter, né, e consiga formar redes com a sua região para enviar outros casos de média alta complexidade, e assim ele consegue fazer a melhor gestão dos recursos e investir ele onde ele consegue, até o ponto que ele consegue. Porque construir hospital, UPAs, não adianta, porque o município vai ter que arcar com isso. O município não tem, porque são muitas demandas. Para aqueles gestores, porque a gente tem parte do princípio também, secretário, que a má gestão desse recurso pode dar-se também pela falta de informação e conhecimento de como fazer. Onde buscar ajuda hoje o gestor e o secretário para se capacitar nesse sentido? Eu acho que assim, a gente fala tanto em rede no SUS, acho que a gente está conseguindo construir com importantes parceiros, como a MM, né? E ministra cursos para esses gestores nesse sentido. Isso, o próprio colegiado de secretários, né? Conselho agora, de secretários municipais de saúde, o COSENS, o próprio Estado. Acho que a gente tem uma rede hoje de parceiros, né, que podem ajudar nesse processo de educação permanente, né? Não é uma coisa pontual, é constante. A gente tem uma ferramenta em Minas que também tem que ser louvada, que é muito interessante, que é o canal Minas Saúde, né? Resolve um pouquinho esse problema das distâncias. Então, quando a gente unifica essas estratégias de educação permanente, eu acho que a gente vai conseguir ajudar os gestores, independente da antecedência deles em relação ao SUS, a avançarem e dar conta dessa responsabilidade que é árdua mesmo, é um grande desafio, né? Eu queria só, retornando aos instrumentos, a gente não pode deixar de falar do relatório de gestão também, né? Tinha falado do plano, da programação anual de saúde, que são 2 instrumentos de planejamento, né? 1 para 4 anos, desdobramento anual, e aí todo ano eu tenho que prestar contas daquilo que eu fiz, né? Desde a Lei Complementar 141, nós temos o relatório de gestão, que tem que ser apresentado até o final de março por cada gestor. Então, cada ano o gestor tem lá o para-casa básico dele, fazer relatório anual de gestão e apresentar até março para o Conselho. O Conselho também precisa aprovar o relatório anual de gestão. Além disso, a Lei Complementar 141 instituiu a questão dos relatórios quadrimestrais. O relatório anual de gestão apresentado em março é um instrumento de avaliação. É tirar uma foto do passado. Um relatório quadrimestral apresentado, né, de 4 em 4 meses no Conselho e na respectiva Casa Legislativa é um instrumento de monitoramento, de tal modo que nós conseguimos intervir na execução da política, né? Então, essas 2 responsabilidades que os nossos gestores, secretários municipais de saúde também têm, elas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema. E ambos precisam ser apresentados, relatórios quadrimestrais e relatório de gestão, para o Conselho. O relatório anual de gestão, ele é passível de aprovação do Conselho. Em relação ao relatório quadrimestral, o que a lei fala é que o Conselho pode emitir comentários, observações para o gestor maior. Então, os prefeitos, em breve, devem começar a receber, até porque a lei é recente, né, de janeiro de 2012, a Lei 141, observações referentes a esses relatórios quadrimestrais. Olha, nós, como Conselho de Saúde, estamos preocupados com isso, isso e isso. Então, é uma forma do sistema começar a se articular e fazer com que os instrumentos de gestão funcionem em prol da melhoria contínua do sistema. Entendi. O monitoramento é gerenciar, é fazer a gestão,
Ou seja, secretário, o acompanhamento ele tem que ser mais a miúde, né? Tem que ser mais a miúde para detectar problemas e resultados também. E aí acho que a gente tem que mudar a cultura, né? Um ponto fundamental. Ninguém gosta de ser avaliado, mas a avaliação feita em prol de um processo de melhoria contínua, ela é o que existe de melhor, né? Então a gente tem que quebrar... é uma solução, né, secretário? Porque a avaliação é que permite as modificações para melhorar o instrumento, a gestão, a forma de trabalhar. Exatamente. A gente tem que entender que isso é uma retroalimentação para o sistema, não crítica pela crítica, né? Mas para fazer com que o sistema funcione bem. Eu queria até aproveitar para falar de uma ferramenta, não vamos chamar de instrumento para não misturar com plano, programação e relatório de gestão. Mas a gente tem incentivado muito, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, temos certeza que a AMM será uma parceira nesse processo também, já é, né? A implantação das ouvidorias municipais. Por quê? Elas são um canal, um elo de comunicação do gestor com a sociedade, né? Independente do tamanho do município, claro que nem todo município tem que ter uma ouvidoria formalmente instituída, mas é importante que o secretário, o próprio prefeito deleguem para alguém essa responsabilidade de acolher as demandas, as críticas da sociedade. Reclamações. Né? Isso, para quê? Via de duas mãos, né? Primeiro, para ele retroalimentar o sistema de gestão. Naquela unidade básica ali eu estou tendo um problema pontual, preciso melhorar. Ele, como gestor, vai estar mais apto a fazer esse tipo de intervenção. Em contrapartida, é uma forma da gente comunicar com a sociedade. O SUS carece de uma melhor comunicação com a sociedade, né? Muitas vezes o que a população deseja não é exatamente o que o sistema deve ofertar. Existe esse gap, né, de entendimento. Então, como que a gente pode avançar nesse sentido? Nada melhor do que ser didático, né? Construir uma comunicação clara com a sociedade, falando, olha, quando você fala que nosso município de 1.000 habitantes precisa de um hospital, não, o que nós precisamos te ofertar, cidadão? Precisamos ofertar para você um bom atendimento na atenção primária e garantir o seu acesso. E como é que a gente vai fazer isso? Olha, nós vamos ter o transporte em saúde, a gente usa o sistema de regulação e você consegue chegar até o leito do hospital quando precisar. É mostrar os dados, o que o município tem condições de fazer, o que ele pode, até onde ele pode ir. Só para a gente deixar claro, um desses instrumentos, essas ferramentas de ouvidoria para o município que não tem condição, ou não tem até uma equipe técnica, né, recurso humano, seria, de repente, uma caixa de sugestão, reclamação. Faz uma caixinha, a pessoa vai lá e ele cria um fluxo para receber, para ver, monitorar isso. Uma referência técnica geral na prefeitura, né? Não dá para pensar mesmo no município de 1.000 habitantes, você ter lá uma equipe de ouvidoria. Mas dá para a gente pensar, por exemplo, que o prefeito coloca lá na sede da prefeitura uma pessoa e divulga isso para a população. Olha, tem lá, o que você tiver, faz, anota no papelzinho e tal. Mensalmente essa pessoa vai, consolida isso, dá um feedback. Não dá para a gente pensar em ouvidoria sem dar feedback para a população, né? Aí não adianta, não resolve o problema, né? Então acho que temos que pensar nessas boas práticas de gestão para avançar no Sistema Único de Saúde. Ok, secretário, agradeço muito a sua participação conosco aqui na Falando em Desenvolvimento. Eu que agradeço. E se você tem mais dúvidas sobre este assunto, entre em contato com a MM. O e-mail da consultora de saúde é Juliana. E aí, gente, o que vocês conseguiram tirar de informação do vídeo? Que o SUS, ele foi planejado, mas precisa de um planejamento melhor? Mais ou menos, né? Que a gente tem estratégias para planejar os sistemas de saúde e essas estratégias são constantes, né? Então, quais são essas estratégias? Então, existe o plano, a programação anual e o relatório anual. Vocês conseguiram ver a diferença de cada um? O que cada um serve? Para que cada um serve? Nem tanto? Ok, vamos lá. Bom, uma coisa que falou bastante no vídeo, né? Além do que eu questionei aí para vocês, e que a gente vai comentar em seguida,
Falou bastante da participação popular, né, gente? Nas últimas aulas aí, eu sempre comento sobre a importância da participação popular e o secretário falou sobre isso, tá? Então, bom, plano de saúde. O que é esse plano? É um plano onde vai estar expresso as políticas, os compromissos, as prioridades de saúde do município, estado ou união. Então, gente, como o secretário disse, é basicamente as diretrizes, né? É basicamente as intenções, os objetivos e metas que a cidade ou o estado, enfim, pretende alcançar num período de 4 anos, ok? E aí, ele falou aí, não sei se vocês lembram disso, que o plano de saúde é feito e ele é feito para percorrer 4 anos, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ter eleição municipal, né? Nesse ano, certo? Então, o plano de saúde que está vigente agora, ele vai ser vigente até o final do ano que vem, até o final de 2021. E aí, no começo do ano que vem, como vai entrar o novo prefeito, né? A gente vai ter eleição esse ano, se tudo correr bem, né? Não sei com o corona se vai ter ou não vai ter, mas enfim. Se tiver, aí eleição, foi eleito um novo prefeito, e aí esse novo governo que está entrando, no ano que vem inteiro, vai ter o tempo para fazer um novo plano de saúde, ok? E aí, durante essa construção desse plano, né, que vai ser 2021, ele vai cumprindo o plano da gestão anterior, ok? E daí, 2022, ele implementa o plano dele, esse plano vai durar 4 anos, sendo que o último ano vai ser feito pela gestão posterior, porque entrou posteriormente aí no governo, tá? Então, é feito a cada 4 anos e tem esse é o momento, né, que acaba e que é feito, ok? Então, bom, plano de saúde vai ter as diretrizes, basicamente, que precisam ser alcançadas durante o tempo aí que o governo vai estar no poder, ok? E a gente tem algumas etapas aí para a construção desse plano. Então, bom, primeira etapa é analisar a situação de saúde, né? A gente falou bastante sobre isso na última aula também. Então, bom, o que vai ser feito, né, dentro dessa análise da situação de saúde? São 2 etapas, tá? A primeira é a análise da situação de saúde. Então, dentro dessa etapa, a gente tem a identificação e seleção dos principais problemas de uma realidade. O que está afetando mais essa população? Então, eu vou observar, né, as condições de saúde dessa população, os determinantes e condicionantes da saúde. Lembra que a gente conversou de determinantes de saúde lá nas primeiras aulas, né? Lembra que era determinante de saúde? Tudo aquilo que impacta a saúde, né? Então, a moradia, o trabalho do indivíduo, a educação das pessoas, tudo é determinante. O saneamento básico, tudo é determinante de saúde, né? Então, a gente conversou isso faz tempo. Vai precisar identificar isso também, certo? Para a gente saber as informações de saúde da população, o que a gente usa? Então, a gente pode usar fontes de dados secundárias. Lembra que falamos sobre isso também?
Então, a gente pode usar dados do IBGE, por exemplo, do Índice do Desenvolvimento Humano. A gente pode usar o Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de Informação de Agravos e Notificação. A gente pode usar Sistema de Informação da Atenção Básica, sobre nascidos vivos, tá? Tudo isso vai ter informações de saúde e vão ajudar a observar as condições de saúde da população, né? E aí a gente tem os determinantes de saúde. Esses determinantes que eu falei para vocês, a gente pode pegar dados demográficos, né? Dados socioeconômicos, dados epidemiológicos. Então, por exemplo, os dados da vigilância sanitária vai ser útil nesse sentido, né? Porque vai me ajudar a saber, conhecer melhor os determinantes da saúde dessa população, ok? Eu posso observar também, enfim, os dados de moradia, né? É importante nesse sentido, dados demográficos, né? Eu vou ver se as pessoas estão morando em área de risco, enfim, isso é determinante da saúde também, tá? Bom, e aí eu tenho também, dentro disso, como que funciona a gestão em saúde, né? Eu observar isso vai ser importante para identificar a seleção dos problemas prioritários. Então, se funciona bem a descentralização nessa região, se o financiamento é ok, né, para essa minha cidade, né, no caso de um plano de saúde do município, então, eu vou observar como que é o financiamento, o controle social, se o controle social funciona bem nesse local ou não, como que é a infraestrutura. Então, tudo aí eu posso observar também em relativo à gestão de saúde, vai me dar base para eu construir o meu plano, tá? A finalidade, né, dessa etapa aí é conhecer os problemas e guiar a formulação das medidas que eu vou utilizar, tá joia? Vamos para a segunda etapa do plano de saúde. A segunda etapa, eu vou elaborar esses objetivos, essas metas e diretrizes. Então, bom, as metas precisam ser monitoradas e os resultados precisam ser computados. Então, no primeiro ano de gestão, eu vou elaborar esse plano de saúde, né? Já comentei isso aí com vocês, certo? Que no primeiro ano de gestão que vai ser elaborado e aí vai correr pelos próximos 4 anos. Os responsáveis pelo planejamento, eles precisam verificar os relatórios das conferências de saúde, né? Por isso que é tão importante essa participação popular. Eles vão observar também os relatórios de avaliação do plano vigente e os relatórios anteriores. Vão observar também os termos de compromisso de gestão. Tudo isso vai ser importante para a elaboração de objetivos, metas e diretrizes. A equipe de planejamento vai promover a participação social nessa elaboração do plano. Isso o ministro falou lá no vídeo, tá? Que vai ter as reuniões com os conselhos, lembram disso? Eventos com os representantes de segmentos sociais, né? Ele falou isso também, ok? E aí essas pessoas vão ajudar nesse planejamento, tá? E a operacionalização desse plano vai iniciar no ano seguinte, né? No segundo ano da gestão em curso, ok? Comentei sobre isso. Então, só para ficar claro, esse ano, então, a gente tem um novo prefeito sendo eleito aí em São José. Aí esse novo prefeito, essa nova prefeitura, vai construir o plano no ano que vem, tá? Em 2021.
Enquanto isso, eles vão cumprindo o plano da gestão anterior. Aí, em 2022, que vai ser o segundo ano da gestão dele, ele vai começar a cumprir o próprio plano, tá? O plano dele, ok? Bom, a gente falou também da programação anual de saúde, né? O que é essa programação anual de saúde? É mais ou menos quais as ações que eu vou precisar fazer para realizar os objetivos que eu estabeleci no plano de saúde. Então, bom, eu estabeleci o que eu quero alcançar no meu plano de saúde, né? E aqui nessa programação, eu vou colocar como que eu vou alcançar, entendeu? É como se fosse uma empresa, gente, né? Numa empresa, eu também traço as estratégias, as ações, os municípios, estados, dá para a gente fazer esse paralelo aí, tá? Então, no anterior, era o que eu preciso alcançar, e aqui é como, quais as ações que eu preciso para alcançar esses objetivos aí, ok? Essas ações, então, vai ser resultado de um processo, né, de definição, negociação, formalização dos pactos entre os gestores. E o meu objetivo nesse sentido vai ser promover a integração do processo geral de planejamento entre as esferas do governo, né? Então, essas ações, elas vão depender aí da relação entre as 3 esferas do governo, né? No vídeo, a gente mostrou bem, né, que tem, ele comentou que tem essa relação aí, que às vezes vai precisar de um hospital, né, de média complexidade, então vai ter que ter essa integração aí entre as esferas do governo. Às vezes é um município pequeno, não existe esse hospital, então preciso dessa integração, ok? Estabelecer a alocação de recursos do SUS para o financiamento do sistema. Na nossa próxima aula, gente, a gente vai falar bastante sobre recursos, tá? É uma coisa que ele chegou a comentar no vídeo, né? Dos orçamentos e tal, mas a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula. Então, nessa programação anual de saúde, eu vou estabelecer os recursos para financiar esse sistema, para financiar essas ações que eu vou precisar colocar, né? Então, por exemplo, um exemplo que ele deu é investir na atenção básica, né? Então, vou, sei lá, construir uma unidade básica de saúde. Eu preciso pensar em quais recursos eu vou precisar para a construção dessa unidade básica de saúde. Ou, sei lá, eu vou precisar contratar mais médicos, né? Então, eu preciso também pensar nesses recursos aí, ok? Objetivo: apoiar o sistema de avaliação de resultados e controlar as ações de serviço de saúde. É um outro objetivo aí dessa programação anual. O que precisa conter, né? As ações que vão ser adotadas durante o ano para que sejam atingidos os objetivos e metas, os indicadores que eu vou utilizar para monitorar a execução dessa programação. Então, esses indicadores são importantes e eles precisam estar explícitos aí no plano. Os responsáveis e parceiros na execução das ações. Então, pode ter uma ação que vai estar envolvendo o governo municipal e o governo estadual. Tem que estar descrito direitinho aí. Os recursos orçamentários, né? Quanto que eu preciso de dinheiro para executar essa programação. Também precisa conter isso nessa programação anual de saúde, tá? E, por último, o relatório anual de gestão, né?
que é esse relatório? Ele é um relatório que apresenta o desempenho na execução das ações e resultado no cumprimento das metas da programação anual. Então, bom, nada mais é do que um relatório que vai conter, ó, lembra que eu falei que na programação anual de saúde vai ter esses indicadores para o monitoramento e execução da programação? Aqui, ó, eu vou colocar o resultado, né, desses indicadores, ok? Então, vai estar aí todas as, como que foi as ações, né? Se correu tudo de acordo com o que tinha que correr, tudo isso vai estar aí nesse relatório. Ele é útil também para auditoria e controle, né? Para ver se está funcionando bem, para ver se a programação está sendo cumprida, ok? E como a gente falou aí, né? Esse relatório foi mostrado no vídeo, que ele também é observado pelas conferências de saúde, então a participação popular também está envolvida nesse sentido. E, gente, ele vai ser importante para apontar a necessidade de adequação do plano de saúde, né? Como? Nesse relatório vai ter recomendações, vai ter uma direcionalidade na programação do ano seguinte, né? Eu estou falando o que deu certo, o que foi cumprido, o que não foi. Bom, isso não foi cumprido, não deu certo. Então, na programação do ano seguinte, eu preciso pensar nisso de novo, preciso mudar isso, né? Então, esse relatório, ele é bem útil nesse sentido, tá? E existe também aqueles relatórios quadrimestrais, né, que o vídeo comentou aí, e esses a gente não espera o ano inteiro para mostrar uma fotografia do que foi feito e o que não foi feito. Como esses são feitos em períodos curtos, dá para intervir no decorrer mesmo, tá, do plano. Ok? Existem esses quadrimestrais também. E qual que é a relação entre plano de gestão, programação anual de saúde e relatório anual da gestão? Que foi a terceira questão que eu fiz aqui para vocês. Qual que é essa relação, gente? Alguém conseguiu enxergar a relação? Ok, vamos lá para a relação. Todos eles são instrumentos básicos do planejamento no SUS, ok? O plano de saúde é onde eu vou, então, dizer as diretrizes, aonde eu quero chegar. A programação anual, eu vou colocar como que eu quero chegar, ok? Então, ela vai ser útil para eu cumprir esse plano, tá? E eu tenho o relatório anual de gestão que vai dizer, vai me mostrar se isso foi cumprido ou não, ok? E esse relatório também vai ser útil para elaborar um novo plano. Por quê? Porque ele vai mostrar o que foi realmente feito ou não, tá? Então, tá aí a relação entre os três. E eles são úteis para auxiliar e coordenar o processo de planejamento do sistema de saúde e para facilitar a execução, o monitoramento, a avaliação e gestão do SUS, ok? Então, tá aí para que eles são bons e a relação entre eles. Bom, gente, vou dar intervalo para vocês agora. São 9h10, são 9h11, acho que 9h10 aqui nesse reloginho. A gente volta 9h30, pode ser? Pode. Pode, ok. Então, até daqui a pouco.
Olá, vamos voltar? Vocês estão por aí? Sim? Ok, vamos lá então. E agora, gente, vamos para as atividades, tá? Essa aula é curtinha. E depois eu vou indicar um material para vocês lerem, mas não precisa fazer nenhuma atividade, tá bom? É só para ler para complementar. Qual instrumento faz referência aos indicadores para monitoramento e avaliação do sistema? Lembram disso? Programação anual de saúde e relatório anual de gestão, plano de saúde e programação anual de saúde, relatório anual de gestão ou plano de saúde e relatório anual de gestão? O que vocês acham? Ou não, ninguém faz ideia? Alternativa A? Alternativa A, isso mesmo, tá? Ó, né? A gente falou aqui, ó, que a programação anual de saúde tinha ali os indicadores, lembram só? Os indicadores que vão ser utilizados para o monitoramento. E a gente falou que o relatório anual de gestão tem os resultados desses indicadores, ok? Perfeito. Então, ambos esses instrumentos faz referência a esses indicadores. Próximo. A periodicidade para a formulação dos instrumentos é plano de saúde, 4 anos, programação anual de saúde, 1 ano, e relatório anual de gestão, 1 ano. Plano de saúde, 2 anos, programação anual de saúde, 1 ano, relatório anual de gestão, 1 ano. Ou C, plano de saúde, 4 anos, programação anual de saúde, 4 anos, relatório anual de gestão, 1 ano. Ou D, plano de saúde, 4 anos, programação anual de saúde, 2 anos, relatório anual de gestão, 1 ano. Ou E, plano de saúde, 2 anos, programação anual de saúde, 2 anos, relatório anual de gestão, 1 ano. Esse é fácil, gente. D? Qual que você falou? Tá errado, né? D. D, a D não é, tá? Ó, vamos lá ver a D. Plano de saúde, 4 anos. Ok, tá certo. Programação anual de saúde. Ah, é verdade. Anual é todo ano. Quem falou aí? Qual que você falou? Eu tinha Eu errado acho que é a A. Tá. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. Plano de saúde, 4 anos, né? É o mesmo tempo que dura um mandato de gestão, tá? Programação anual de saúde é feito todo ano, 1 ano, e relatório anual de gestão todo ano, 1 ano. Tá joia? Alternativa A. Próximo. A análise situacional é um dos momentos presentes na formulação do plano de saúde e tem como objetivo identificar as diretrizes, identificar os indicadores, identificar os determinantes sociais da saúde, identificar as metas a serem alcançadas, identificar os objetivos. Sim. C, isso mesmo. Identificar os determinantes sociais da saúde, né? A gente falou isso aqui, ok? Na primeira etapa do plano de saúde, a gente ia fazer a análise da situação de saúde, né? E daí a gente quer identificar as condições de saúde da população, os determinantes, como é feita a gestão em saúde, ok? É isso que tem
Aqui, a única resposta que tem, o que a gente quer alcançar, é a C, tá? Determinantes sociais de saúde. Certinho, muito bom. Próximo. O plano de saúde de um município expressa que se deve buscar a efetivação da atenção básica como espaço prioritário de organização do modelo de atenção à saúde, priorizando para tal a estratégia de saúde da família. O texto faz referência a... É texto aqui, tá, gente? Aqui tá teto. Eu fiquei pensando quando eu vi essa questão, o que ele está falando de teto? Aí depois que eu entendi que estava faltando o xizinho. O texto faz referência a objetivo, meta, estratégia, ações ou indicador. C? Não. C não é, tá? Tem alguma outra sugestão? Ah, isso, certinho, objetivo, tá? Então, ó, assim como eu falei aqui para vocês, né? O plano de saúde é a diretriz, é o objetivo, é o que eu quero. E aí, a programação de saúde, que é a forma, né, como que eu vou alcançar o que eu estabeleci aqui nesse plano, ok? Então, é o objetivo, ok? O que eu quero? Próximo. Para a definição das metas, deve ser considerado o período de 4 anos, uma vez que este é o tempo para concretizar as medidas adotadas que se referem à situação de saúde da população e à gestão do sistema de saúde. Tais medidas estão presentes em plano de saúde, análise situacional, relatório anual de gestão, relatório anual de saúde ou programação anual de saúde. A. Plano de saúde, tá? É isso mesmo. É onde considera o período de 4 anos, ok? Certinho. Próximo. O instrumento é utilizado para a ação de auditoria e controle e deve ser submetido à apreciação e aprovação do respectivo Conselho de Saúde até o final do primeiro trimestre do ano subsequente. Estamos no... Qual que você falou? O B? D. O D, tá, vamos lá. Estamos nos referindo ao Plano Nacional de Saúde, Relatório Anual de Gestão, Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Plano Municipal de Saúde, ok? Então, eu estou perguntando qual documento que é utilizado para auditoria e controle, né? Lembram dele? Auditoria e controle, ó. Relatório anual de gestão, porque ele vai ter todos os meus resultados, ok? Então, é a alternativa B. Não entendi se vocês falaram B ou D, mas é a B, tá? Relatório anual de gestão. Gente, por hoje concluímos. A aula de hoje é curtinha, mas eu deixei aqui para vocês 3 documentos para vocês lerem nesse tempinho que ainda tem de aula, tá? Ainda tem uns 40 minutinhos. Para vocês se aprofundarem mais nesse assunto, tá joia? Vou colocar lá no WhatsApp, enquanto eu não ponho no AVA, e aí vocês podem ler, tá? Mas não tem questão, nada disso. É só para leitura mesmo, tá joia?
Tudo bem. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? A aula de hoje é mais fácil, né? Eu achei bem tranquilo. O que vocês acharam? Mais fácil mesmo. Foi fácil, né? Bem Ok. tranquilo. Ok, gente. Então, vou deixar lá a atividade, a leitura para vocês, tá? Tem que abrir no PowerPoint. Ô, professora, Diga. eu não consegui fazer as questões avaliativas. Não vai ter, fora aquele outro trabalho que você vai dar no dia 10, não vai ter nenhum outro trabalho, né, que eu possa compensar essa nota, né? Que eu não fiz as questões avaliativas do filme. Bruna, bom, vamos lá. Você fez o filme? Você assistiu o filme? Assisti, mas Faz, eu não. faz as questões, mas daí vai valer só metade da nota, tá? Aham. Eu consigo ainda entrar nas questões, será? Eu não testei. Consegue, mas daí vai valer só metade da nota, tá? Em respeito aos outros que fizeram na data certa, tá bom? Aham, sem problemas. Aham. Obrigada, professora. Imagina, e você participou daquela discussão do podcast? Participei, sim. Participou, então aquele valeu 300 pontos, Isso. e aí tem essas outras, e a próxima que eu vou dar vai ser só essas 3 atividades, tá? Tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Então, tchau, professora. Tchau, já tô colocando no grupo, tá bom? Tá bom. Boa semana Tá para vocês. bom, tchau. Gente, não se esqueçam de responder lá no AVA, tá? Eu corrijo as questões aqui, mas preencham lá para Tá. conter a pontuação. Tá bom. Tchau, obrigada. Tchau.